Olá, queridos irmãos e amigos, paz vos seja multiplicada em Cristo Jesus, o nosso bendito e amado Salvador. Damos graças a Deus por mais esta feliz oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui na presença dEle para juntos meditarmos nas grandezas de Deus através da sua santa e bendita palavra. Nós vamos meditar hoje em Juízes, capítulo 13, do versículo 1, 2 e 3. Diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Ele disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Eu tenho meditado ultimamente nas coisas que parecem ser impossíveis aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus nada é impossível. E Deus trabalha sempre, fazendo no momento que parece não ter saída, no momento que parece que os problemas não têm solução, momento que parece que as coisas estão num beco sem saída. As pessoas, né? Estão num beco sem saída. Mas aí a pessoa olha para cima e vê que a saída está em Deus. Desde a morte de Josué, o povo sempre procurava fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Procurava desobedecer a Deus. E aí Deus levantava os juízes para livrá-los. E mais uma vez o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por um grande período, né? 40 anos na mão dos filisteus. Só que Deus, ele entregava apenas por períodos e depois restituía, né? Para provar que Deus é misericordioso, como diz o profeta Jeremias, né? E as misericórdias do Senhor não têm fim, são novas cada manhã. Glórias a Deus. E o povo estava em pecado, porque fazer o que não parece bom aos olhos do Senhor é cometer pecados, é estar em desobediência diante de Deus, né? Aí veja bem, o Senhor os entregou, mas mesmo que o homem não busque, mesmo que não há interesse da parte humana,
Deus sempre procura o ser humano para fazer com ele uma reconciliação. A reconciliação de Deus para com o homem sempre parte de Deus, nunca parte do homem, do ser humano. Nunca parte do homem. É sempre Deus que procura o homem. Parecendo que Deus é necessitado, né? Pelo contrário, quem necessita é o homem. E Deus, então, ele faz isso porque ele é misericordioso. Glória a Deus. E aí, então, parecia que estava tudo perdido ali, né? E tinha lá um casal, como já está ali descrito, né? O homem de Zorá, da tribo de Dan, que se chamava Manoá, e a sua mulher era estéril. Deus sempre procura essas coisas, né? Deus sempre procura fazer o que é impossível aos olhos humanos, que é para o ser humano saber que Deus é Deus. Volto a dizer, como tenho dito há várias vezes, ninguém faz o que Deus faz. Deus vai sempre fazer o que não é possível aos olhos humanos, para mostrar para o homem que o Senhor não conhece impossibilidade. A mulher de Manoá era estéril, não podia ter filho. A madre fechada, não gerava filhos. E o anjo do Senhor apareceu lá e falou com ela: eis que és estéril e nunca tens concebido. Eu não gosto muito desta palavra nunca, né? Tem gente que fica doente e fala, eu nunca saro. Outro concebe um problema, este problema nunca tem fim, né? O anjo falou para ela que ela nunca tinha concebido. Ela nunca tinha concebido. Até ali. Porque o nosso Deus, este Deus maravilhoso de quem nós falamos, ele é de ontem, hoje e eternamente. Então, ele é passado, presente e futuro. O que nunca aconteceu até agora não quer dizer que não vai continuar acontecendo. O problema dura até quando Deus aparece. O momento que Deus aparece para dar a solução, aí este problema deixa de existir, como foi no caso da mulher ali de Manoá. Ela nunca tinha concebido. Mas quando o Senhor apareceu ali, apareceu para resolver todos os problemas. Todos os problemas. Estava difícil, mas a solução é Deus, né? E aí Deus vai sempre onde não tem a mínima condição. Ele não podia ir a uma mulher fértil, a uma mulher que já estava gerando filho, que ia gerar filho, não teria problema. Ele foi a uma estéril. Como diz, o problema que está difícil sob todos os aspectos.
Mas agora chegou a solução. E aí então o anjo fala para ela. Ele fala para ela o seguinte: eis que porém conceberás e terás um filho. Olha que maravilha, né? Conceberás e terás um filho. Ou seja, o teu problema está resolvido. Nunca tinha acontecido até aqui. Mas daqui para frente vai acontecer. Você vai ter um filho, né, que foi um dos juízes em Israel para julgar os filisteus. E julgou os filisteus. Então Deus não conhece dificuldade. O pecado levou os israelitas para o cativeiro. Não foi Deus, foi o pecado, porque Deus mandou eles para lá por causa do pecado. Eles estavam contaminando a terra que Deus deu para eles. Né? Às vezes Deus dá um presente para o ser humano e o ser humano menospreza as bênçãos do Senhor. Nós não podemos menosprezar a bênção do Senhor. Foi muito forte a saída do povo lá do Egito, passagem pelo deserto, onde Deus provou que é Deus, fazendo obras gloriosas que somente Ele faz, lá no deserto. Depois entra na terra também com grande sinal e prodígios e maravilhas, derribando os muros de Jericó, que eram muros fortes, bem construídos, de espessura que cabia uma casa em cima. Era muito forte. E Deus, através da glorificação, através do barulho do povo, né? Coisa que não estava escrita em lugar nenhum. Era inconcebível a derrubada daqueles muros, mas os muros caíram e o povo tomou posse. E aí então, mas depois esqueceram de todos os milagres de Deus. Esqueceram das misericórdias do Senhor. E aí então começaram a pecar contra Deus. E uma das coisas que eles sofreram foi uma delas, né? Este cativeiro de 40 anos lá na terra dos filisteus. Mas Deus tinha um livramento e o fez através de Sansão, que na concepção humana não era para vir ao mundo. A mãe era estéril. Deus abriu a madre para fazer um milagre. E ele então fez este milagre para que nascesse Sansão, um dos juízes de Israel, que entrou para a história. Deus, como Pai, portanto, nos abençoe, que possamos valorizar os milagres de Deus nas nossas vidas, que são muito grandes, né? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.